Bem, é agora. Renato, semana passada, quando nós demos a morte dos meninos, quando chegou para nós aqui do Balanço, a morte de 2 crianças já nos assustou, é claro. A quem interessaria, com que crueldade um marginal, pare para pensar, porque a maioria quando se fala de crime, você pensa que um criminoso, um assaltante, alguém fez a covardia, o crime. Por quê? Com que motivos, exceto vingança, coisa, enfim, passional, um assassino mataria 2 inocentes crianças? Primeira pergunta. Então, porque em princípio, né, ou a princípio, como queiram, as crianças foram encontradas na lagoa. Então, a suspeita primeira era assim, o mais novo caiu, o mais velho foi atrás e os 2 morreram afogados. Quando encontraram as crianças. Só que no Instituto Médico Legal começou a fazer a necrópsia, a autópsia, a necropsia, como que. E aí as marcas apareceram, as marcas da violência, que as crianças não tinham morrido afogadas mas sim, elas tinham sido assassinadas, jogadas na água. Agrediram primeiro. Primeiro bateram, espancaram e depois jogaram na lagoa, para poder simular um afogamento. Entenderam? Agora, vejam só, sabe quem, só recapitulando, dia 6, vamos voltar ao tempo. No dia 6, ligaram para a polícia, olha, sabe quem é que ligou para a polícia? A mãe. Para falar do sumiço das crianças. Aí a gente pergunta, Renato, então vamos começar a puxar essa teia até o crime e o envolvimento da mãe e do padrasto. Quer dizer, por que ela ligou para a polícia? Porque as crianças estavam desaparecidas. Aí perguntaram, escutam, mas as 2 crianças vão embora e você só ligou não sei quantas horas depois. Exatamente. Ah, mas é que eu estava ocupada. Como ocupada? O seu filho desaparece, as 2 crianças aparecem, simplesmente você ignora. E aí as crianças, a polícia começou a procurar. Até então, nem eu nem o Renato, nós não sabíamos que há 8 anos atrás, esta mesma mãe, essa mesma mulher, tinha perdido um outro filho também nesta mesma lagoa. Afogado nessa mesma lagoa. Começamos a juntar os fatos e as informações. Mais o depoimento da mulher que chamou a atenção do Renato pela frieza, porque alguém que perde 2 filhos, não que tinha que estar debruçada sobre... Não queremos ninguém debruçado sobre as nossas câmeras chorando, não, mas a reação... Claro, qualquer pessoa... Quem não é pai, quem não é mãe e quem não, nem às vezes conhece as crianças, a gente se emociona aqui. Exato. A gente, todos os dias, e a gente se emociona porque nós não somos insensíveis. E uma mãe com 2 filhos mortos, um de 6, um de 10... e dá aquela declaração que nós acabamos de mostrar aqui agora, dizendo, alguém que fez isso tem inveja. Inveja? Como inveja? Segundo eu. Aí são frases que você vai pegando. Isso nós, imagina a polícia, nós que somos... o policial na hora. Na hora. Durante as investigações, a Jussiara, ela acabou confessando à polícia que ela e o atual marido estão envolvidos na morte das crianças. A pergunta que vocês estão fazendo, mas por quê? Por quê? Porque a morte e como que a polícia chegou. O delegado daqui a pouco vai falar comigo. Acompanhe agora a reportagem e vamos tentar entender. Veja só, essa é a... Aí você vê, né? O semblante da mulher na foto, Renato. Agora, né? Depois, esse é um outro semblante dela. Isso foi bem depois, quando começaram a descobrir as evidências todas que ela maltratava, que ela espancava as crianças, que ela abandonava as crianças, que as crianças ficavam o tempo inteiro longe de casa, na rua, sem comer, sem muita roupa. Aí ela passou a usar essa expressão, porque a expressão não era essa quando as crianças estavam desaparecidas e foram encontradas na lagoa. Balança a reportagem. A mãe que aparece chorando e pedindo por justiça pela morte dos filhos agora está presa temporariamente. Em depoimento à polícia, ela acabou confessando envolvimento na morte das 2 crianças e ainda atribuiu a autoria do crime ao atual marido dela, que também já está preso. A Jussiara termina confessando a autoria, atribuindo essa autoria ao seu companheiro, atual companheiro, inclusive afirmando que foi ameaçada, que foi constrangida por ele. Ela findou por admitir que bem cedo
acordou às 4 da manhã. Quando o dia estava amanhecendo, eles foram até a lagoa. Ela alega que sentou num barranco e viu quando ele desceu com as crianças e ainda viu as crianças gritarem por ela, pelo nome dela. Em seguida, ouviu o barulho, né, dos corpos sendo jogados na água da lagoa. Sara, de 10 anos, e Micael, de 6, desapareceram no último dia 6. Segundo a mãe, as crianças tinham saído de casa para ir a uma mercearia. E como elas demoraram para retornar, Jussiara resolveu ir atrás das crianças e descobriu que elas nem haviam chegado ao comércio. A gente estava em casa e com meus filhos, todo mês eu recebo dinheiro, dou 10 reais a eles. Aí dei para eles comprarem cada quem um lanchezinho deles e eles foram na mercearia, uma Cambira. Segundo lá, não chegaram a entrar na mercearia. E eu senti falta que eles demoraram um pouquinho e fui atrás com o meu esposo. 2 dias depois, os corpos de Sara e Micael foram encontrados boiando numa lagoa. O menino estava enrolado num lençol. No corpo havia marcas de perfuração. A polícia disse que as 2 mortes não foram causadas por afogamento. Nós tivemos a confirmação por parte do médico legista de que o pulmão dessas crianças estava sequinho, então que elas já foram jogadas mortas na lagoa e que foram vítimas de politraumatismo, inclusive traumatismo craniano. Durante as investigações, Jussiara chegou a dizer à polícia que a morte dos filhos estava ligada a uma possível vingança, mas não revelou por parte de quem e nem o motivo. Tá tudo muito estranho, né? Alguém fez alguma maldade, né? Com inveja, né? Justamente com inveja, porque, segundo eu, graças a Deus, eu não peço nada a ninguém, sou guerreira, batalho e eu acho que foi isso. Não sei quem foi, mas eu quero justiça. Sara e Micael eram irmãos de pais diferentes. Ambos acusavam Jussiara de negligência com os filhos. A mulher, inclusive, já vinha sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar após denúncias de maus tratos. A menina, Sara, era a que mais sofria violências e constantemente ela tentava fugir, né, e não queria voltar para casa. Então existem indícios, existem evidências de que ela vinha sofrendo abuso. Sobre abusos sexuais a gente não tem isso comprovado nos autos ainda, mas não descartamos essa possibilidade. Há 8 anos, o pai de Sara viveu o mesmo drama de agora. Flávio Gomes perdeu o filho mais velho que tinha com Jussiara da mesma forma. Tauan, que na época tinha 3 anos, também foi encontrado morto em uma lagoa. Eu fiquei abalado sem saber Eu não acreditei, porque eu pensei que era mentira. Eu estava trabalhando, aí quando eu cheguei do trabalho é que eu soube da notícia. A polícia agora investiga se Jussiara também tem envolvimento na morte do filho Tauan. Ao contrário do que foi verificado em relação às 2 crianças agora, o Tauan ele foi morto por afogamento. Agora o Tauan tinha apenas 3 anos de idade, então a dúvida que paira é de em que circunstância esse afogamento aconteceu. A Record é nacional. O nosso interesse da busca do jornalismo pela verdade, da cobrança, é por isso que nós estamos nesse caso. Atenção que nós vamos agora ao vivo, 12h49 agora para Aracaju. Eu quero agradecer a nossa colega lá, a nossa jornalista, a Jéssica Cruz, e agradecer muito ao delegado que nós falamos aqui do importante trabalho da polícia de lá, o delegado Dr. Mário Leone, que está do lado. Jéssica, a principal pergunta que nós queremos saber que você faça ao delegado: qual que foi por que a prisão dela, da mãe e do padrasto? E na investigação, o que se descobriu? Como que essas crianças foram mortas de fato? O que a perícia descobriu? E o porquê? E a sua pergunta, Renato, por favor, também, que a Jéssica já cola para o delegado. Pois é, e é exatamente isso. Esse padrasto, né, foi ele que começou, ele teve a ideia de eliminar as crianças ou foi a mãe que começou e o padrasto terminou, Jéssica?
Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a você de casa também. Eu vou conversar aqui agora, então, com o delegado Mário Leone, ele que vai dar essas respostas. Porque o Geraldo tá querendo saber como que a polícia chegou até esse ponto da investigação. Porque lá no início, ela tinha apresentado, essa mãe, a Jussiara, tinha apresentado vários relatos, né? E diferentes um do outro. E a prisão, por que se deu? Chegou a um novo relato? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Geraldo, telespectadores do Balanço Geral. Exatamente. A mãe e o padrasto foram intimados ainda no local da ocorrência pela delegada que estava de plantão. Eles compareceram aqui na segunda-feira, dia 11, prestaram esclarecimentos e a primeira oitiva deles foi confirmando o relato que eles apresentaram no Conselho Tutelar e na Delegacia de Crianças e Adolescentes Vítimas do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, com a ressalva de que eles alegaram que essas crianças desapareceram na quarta-feira pela manhã, mas eles só procuraram o Conselho Tutelar e a Delegacia Especializada no dia seguinte. O boletim de ocorrência só foi lavrado do suposto desaparecimento no dia seguinte, na tarde do dia seguinte. E a alegação é de que ela teria dado a quantia de R$10 para que essas crianças fossem comprar lanches numa mercearia próxima por volta das 10h15, 10h30, que 15 minutos depois ela teria sentido a falta das crianças e saiu em busca das crianças, ela e o atual companheiro, e não as encontrou. Essa foi a primeira versão deles apresentada aqui no DHPP, convergindo com o relatado em boletim de ocorrência na semana anterior. No decurso da semana, nós aí verificamos uma série de contradições no depoimento dos investigados. Nós oitivamos diversas pessoas, vizinhos, familiares, tanto os pais biológicos das crianças que foram assassinadas, como os próprios familiares da Jussiara, trabalhadores da saúde, da educação. Há uma rede que prestava assistência a essa família, né? E foi muito importante a solidariedade e o apoio que a gente teve do CIRAS, do Centro Integrado Raio de Sol, onde uma das crianças é assistida, do CAPS também, do Conselho Tutelar. Havia no Conselho Tutelar denúncias prévias de agressões físicas, psicológicas, de negligência a essas crianças, especialmente a menina. Depoimentos a dar conta de que essa menina, nos últimos tempos, ela vinha fugindo muito de casa, ela não queria retornar para casa, indícios de que então ela sofria abusos, sofria violência em casa. Esse comportamento mudou bastante depois que ela trouxe para dentro de casa o Luciano. É importante ressaltar que ela conheceu o Luciano dentro do sistema prisional, apresentado por um sobrinho. Há pouco mais de um ano, começaram as visitas íntimas. E assim que ele foi solto, em liberdade condicional, ela o levou para casa dela, pouco mais de 2 meses. Ela conta quem teria dado a ideia de tirar a vida das crianças? Ela já, na terceira inquirição, já depois de diversas contradições, já após a prisão do casal, ela findou por admitir que ele foi o assassino. Que na quarta-feira, dia 6, pela manhã, bem cedo, eles saíram de casa com destino à Ponta da Asa, à lagoa localizada no Areal, um local chamado Areal, e lá ele teria praticado esse crime e jogado os corpos das crianças na lagoa. Nesse mesmo dia, ela teria recebido um atendimento também? Sim, ela inicialmente omitiu essa informação, mas nós tivemos a confirmação de que nesse mesmo dia, após o crime, ela esteve em uma atividade do CAPS, no horário das 9 às 10h40. Nesse ínter, ela recebeu uma ligação, que ela afirma que foi a ligação do companheiro Luciano, mandando que ela fosse para o CEASA, no bairro Getúlio Vargas, onde ele voltou a traficar drogas, né? Ele tinha um histórico de prisões por roubos majorados e por tráfico de drogas, de entorpecentes. E mesmo apesar de estar há pouco tempo em liberdade, ele já havia retomado esse negócio ilícito, e ela afirma que, inclusive, nesse dia, eles também consumiram bastante cocaína. Então, ela é uma mulher que tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão, de personalidade histriônica. Ela já vinha sendo diagnosticada e acompanhada pelo CAPS há mais de um ano. Mesmo assim, ela fazia uso de entorpecentes, né? E a situação se agravou depois que ele foi posto em liberdade e ela acolheu em sua casa. Agora, o Geraldo tem também uma pergunta para a gente, né, Geraldo? Jéssica, obrigado pelo apoio aí, parabéns à polícia de Aracaju.
Jéssica, eu e o Lombardi temos aí para finalizar. Quer dizer, essas crianças, eu queria que o delegado explicasse, o doutor Mário Leone, essas crianças foram mortas porque elas, na verdade, atrapalhavam o casal. Qual que foi a motivação? Quer dizer, teve a participação da mãe, mas ficou claro para nós aqui em São Paulo, que nós entendemos, né, Renato, que essas crianças foram mortas porque, enfim, fora o uso de droga, um presidiário, um cara que era drogado, a mãe uma drogada, uma dependente química. Mas qual que foi a motivação? Por que essas crianças foram executadas? E a outra morte da outra criança há 8 anos, Renato? E eu acrescento mais, viu, Jéssica? Pergunta ao delegado, os pais dessas duas crianças, do menino e da menina, por que não ficaram com as crianças sabendo do histórico dessa mulher? Delegado, uma mãe envolvida no caso e um padrasto. Qual a motivação para esse crime? Então, a partir das oitivas, diversas oitivas de profissionais, de vizinhos, de familiares das vítimas, da própria Jussiara, nós verificamos que, na verdade, as crianças elas se transformaram em entre aspas, um estorvo para esse casal, principalmente depois que ele foi posto em liberdade, que ele quis retomar os negócios ilícitos, o tráfico. Ela era bastante cobrada da própria comunidade, a própria comunidade denunciava o Conselho Tutelar que essas crianças ficavam constantemente, eram deixadas sozinhas em casa, trancadas dentro de casa, e isso estava atrapalhando a vida, essa nova vida que ela optou por ter ao lado desse homem, não é? E aí as crianças se tornaram, estavam atrapalhando, né, a vida desse casal, entre aspas, né? E só foi poupada a criança que recebia um benefício, percebia um benefício assistencial por se tratar de uma criança especial. Não é? Só apenas essa criança foi poupada e a gente tem informações de, inclusive, esse benefício que deveria ser investido em uma melhor qualidade de vida dessa criança, para essa criança, foi usado, inclusive, para que fossem adquiridas mais drogas. Entende? Agora, e os pais dessas crianças, né? Um deles também era pai de uma outra que morreu em 2011, também nessa lagoa. O que eles dizem? Eles perceberam alguma coisa estranha? Já vinham notando essas agressões? Então, eles também corroboraram, né, essa informação de que a mãe era muito violenta com as crianças. Era muito, o termo mais recorrente era de que ela judiava muito das crianças. Né? Inclusive os pais biológicos afirmam isso. É interessante também informar que o Conselho Tutelar, logo que surgiu a denúncia de agressões, de ameaças, inclusive ameaças de morte sofridas pelas crianças, principalmente pela menina, procuraram informações sobre os pais biológicos e ela mentiu para o Conselho Tutelar, dizendo que não sabia o paradeiro desses pais. Então, mas eles corroboram essa notícia de que a mãe era muito violenta, muito agressiva com as crianças. Inclusive, ela tem uma filha adolescente que é criada pela avó materna e um desses pais disse que foi a pedido dele, porque ela não cuidava da criança. Né? E sobre o Tauan, um outro filho da Jussiara que morreu por afogamento em 2011. Nós revisitamos esse inquérito, né? Nós temos a confirmação, os laudos confirmam que a morte foi por afogamento, diferente da morte das duas crianças agora, que confirma que foi por politraumatismo, inclusive traumatismo craniano. O pulmãozinho das crianças estava sequinho, elas já foram lançadas na lagoa, jogadas na lagoa já sem vida. Essa outra criança foi morta em razão de um afogamento no ano de 2011. A questão é em que circunstância se deu esse afogamento, porque era uma criança de apenas 3 anos de idade. Né? Então, como se deu esse afogamento? O inquérito que foi instaurado à época não responsabilizou ninguém por esse afogamento. Mas nós vamos continuar, né, avançando nessas investigações, vamos inclusive ouvir os familiares dessa criança que também morreu afogada em 2011. Se houver se houver indícios, nós vamos reabrir esse caso também deste afogamento de 2011. Delegado, muito obrigada pela participação. E a gente vai seguir acompanhando esse caso, viu, Geraldo? Porque provavelmente novos detalhes surgirão, até porque este rapaz, que por enquanto nega a participação no crime, vai voltar a ser ouvido. Geraldo, você tem mais uma pergunta, é isso? Olha, Jéssica, eu quero agradecer à TV Atalaia. Se tem um cara que gosta, um apresentador que gosta, e eu preciso das afiliadas. Vocês são importantíssimos, porque vocês são brilhantes profissionais.
Quero agradecer a toda a equipe técnica, pessoal das afiliadas da Record de todo o país. O Balanço Geral de São Paulo precisa de vocês em todos os aspectos. E nós aqui valorizamos, porque a notícia aqui nossa é Brasil. Só para nós entendermos aqui, Jéssica, e o Renato também tem essa pergunta a você. Jéssica, quer dizer, teria mais um filho que sobreviveu, uma criança que está aí. Essa criança teria problemas, aí é uma criança especial, e ela foi poupada porque se recebe um benefício dela, Jéssica. Renato, por favor. E aí tem ainda uma outra criança que o pai tirou dela e entregou para a família dele, é isso? Uma menina? Exatamente, né? Eles estão falando sobre essa criança especial que recebe um benefício, e esse benefício, ele é utilizado realmente para essa outra criança? Então, existem indícios de que esse valor estava sendo usado, por exemplo, para compra de drogas. Então, hoje, essa criança ela foi encaminhada para um abrigo pelo Conselho Tutelar. Essa foi a informação que eu tive no dia da prisão. Eu não tenho uma informação atualizada. Eu não sei se hoje essa criança está sob os cuidados de algum familiar, não é? Mas é importante que a guarda dessa criança seja de alguém responsável realmente. Alguém que se comprometa realmente com a qualidade de vida dessa criança. Exemplo da avó desta outra filha dela, né? Exemplo dessa avó é uma pessoa que pode ser cogitada para ficar com a guarda dessa criança, sem dúvida. Essa outra filha, ela tem convívio? Estava tendo convívio com a mãe, mesmo morando com a avó? Ela visitava a mãe, via o comportamento das outras crianças? Não, a informação que eu tenho é que era a avó mesmo, quem cuidava, quem assistia essa filha adolescente da Jussiara. Muito obrigada, delegado. Geraldo? Jéssica, a última pergunta para o delegado. Parabéns, doutor Mário Leone, parabenize ele e a toda a equipe. A pergunta final minha e do Renato a você, Jéssica, para passar o delegado aí. Para ele, quem foi o mentor? Tudo bem, o executor, a mãe poderia ter matado ou foi o padrasto que matou essas crianças, Renato? E que o padrasto matou e os dois foram para a lagoa e jogaram os corpos na lagoa, é isso? Pelo que a gente entendeu? Eles querem saber, para o senhor, quem seria o principal responsável, quem pensou tudo, deu a ideia, porque essa mãe, ela tem um papel fundamental nessa história, né? Quando ela foi reinquirida já pela terceira vez e admitiu que o seu atual companheiro foi quem praticou esses assassinatos, ela também alegou ter sido ameaçada. Então isso precisa ser apurado direitinho. Houve uma cumplicidade, sem dúvida, da parte dela. Ela disse que no dia seguinte, na quinta-feira, ela foi constrangida a continuar as buscas, a acionar o Conselho Tutelar, como se de fato essas crianças estivessem desaparecidas, ela não soubesse o paradeiro dessas crianças. Então, assim, é importante ressaltar que nós avançamos bastante nessas investigações na semana passada, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? As prisões que foram decretadas são prisões temporárias, a gente ainda tem muitas pessoas para ouvir, a gente precisa esclarecer algumas contradições em alguns depoimentos relacionados a horários, a datas e horários, imagens que a gente precisa checar de prédios que ficam ali, localizados ali nas imediações, perícias que precisam ser realizadas. Inclusive, nos próximos dias eu vou estar requisitando uma reprodução simulada dos fatos, que vai contar com a participação dela, com a participação do próprio Luciano, e que precisa ser reinquirido também. Então a gente tem muito trabalho ainda pela frente. O senhor falou sobre a reconstituição desta cena, só para a gente entender melhor. As crianças já estavam na lagoa ou elas foram levadas para lá? Segundo a Jussiara, já em sua terceira reinquirição, as crianças foram levadas para lá. E o assassinato aconteceu lá. Ou seja, tudo planejado. Às margens da lagoa, sim, tudo planejado. Muito obrigada, delegado. Geraldo? Quantos profissionais, eu sou um cara que valorizo isso mesmo que eu vim delas, quantos bons profissionais nós temos nas praças e no interior dos interiores e você é uma delas. Vou anotar seu nome, Jéssica, tá? Jéssica Cruz. Se um dia você quiser, eu também vou roubar você. Por isso que as praças não colocam a gente aqui. Eu sou assim, porque eu valorizo mesmo. Valorização é comigo, tá? Esse geral quer roubar tudo. Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro aqui, rapaz, se eu pegava um repórter aqui, que isso aqui, ia ter 20 links, 8 helicópteros,
30 telão, você me conhece, né, Renato? Mas é muito bom saber que a gente tem repórteres desse gabarito. Jéssica Atalaia, obrigado, parabéns. Agora, Jéssica, pede para o nosso diretor da Atalaia, aí a quem eu quero agradecer, se você pode voltar ao local e amanhã trazer uma matéria para nós aqui, do local, dos vizinhos, e acompanhar o delegado, e querer saber também o depoimento, né, Renato, do padrasto e tudo mais. Exatamente dos, inclusive os pais das crianças também, que condições é que eles... Por que eles não tiraram essas crianças antes que elas fossem mortas? Exatamente. Tchau, Jéssica, obrigado. Com Deus. Doutor Mário Leone, esse é o nome. Ser delegado trabalha, hein? Esse soube trabalhar. Obrigado aí. É isso mesmo. Agora, tem um detalhe importante nessa história, né, Geraldo? As crianças somem às 10 da manhã, entre aspas, sumiram às 10 da manhã. A mãe só vai no dia seguinte. É tudo errado de manhã, nessa história. Quer dizer, tudo errado. Ela montaram, mataram, jogaram na lagoa e depois esperaram um dia, uma noite, uma madrugada. Na manhã seguinte é que ela foi lá e falou, meus filhos desapareceram. E aí a polícia perguntou, mas quando? Ontem, às 10 da manhã. Quer dizer, é uma omissão de todos os lados. De todos os lados. Silêncio aí pra gente, por favor, gente. 1:06. Primeiro, essa mulher é um monstro. Não, é completamente. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um monstro. Essa mulher é um demônio. Porque não é mãe, né? Agora, o padrasto, cadê o cara? Tem a foto dele aí, a imagem dele aí, Caio? Tem imagem dele? Por quê? O cara saiu da cadeia, você viu, né? Conheceu o cara na cadeia. É isso aí, ó. Aí, ó. É o de boné branco ali, ó. Olha lá, o de camisa... É isso? Seria ele. Seria ele. Exatamente. É isso, né, Caio? É porque um tá acusando o outro ali agora. Exato. Peraí, porque nós vamos nos localizar. Bem... Esse é o pai biológico do Micael. É o pai. E aqui o outro é o pai biológico da menina. Aí vocês falam o seguinte, por que vocês entraram? Vocês estão entendendo agora porque nós entramos? Um caso de Aracaju, por que o balanço geral, meter os bedelhos era... Por quê? Espera um pouquinho. Existe limitação para o jornalismo, para você buscar? Não. Mas... E outra, quando ocorre a cobrança aqui em São Paulo, aí o chão treme, balança. E isso também serve como exemplo para outras pessoas que vivem essa situação aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, porque existem gente, eu lembro de um caso há alguns anos aqui, onde um agente de segurança matou os 2 filhos junto com a amante, que era a madrasta das crianças. 2 meninos novos, um tinha 12, um tinha 14. As crianças queriam ficar no conselho tutelar, imploraram para ficar no conselho tutelar e o conselho tutelar devolveu as crianças para os 2 e os 2 mataram os 2 meninos. Agora, conselheiros de todo o Brasil, fiquem atentos, porque vocês têm sim autoridade de vocês irem para um juiz. Responsabilidade grande. Chega, bate no fórum lá, fala, senhor, com licença, promotor, está correndo risco. Porque se também tivesse algum conselheiro que sinalizasse no fórum o risco dessas crianças, esta tragédia não teria acontecido. Porque depende, tem conselheiros e conselheiros, porque no fundo tem tanto caso, mas quando envolve crianças... Alguns são especiais. Você tem que acompanhar, você tem que ouvir, a criança exagera. Não, a criança vai até a página 1, depois ela não exagera, ela conta a verdade. Agora, é tenebroso, chega a ser escabroso, você ouvir que pouparam, que tem uma criança viva, que é especial, que não mataram porque tem o benefício que recebe e eles precisam do dinheiro do benefício para ficar cheirando. Porque antigamente falava muito palavrão. Quando a Record me contratou, que eu era repórter policial, falava vagabundo, canalha. Não, essas coisas não dá mais. Não dá mais. Não resolve e pesa mais do que... E agora, a gente falando do Conselho Tutelar, o delegado acabou de dizer aqui agora que a menina, com a entrada desse sujeito na casa, ela vivia fugindo de casa. Com 6 anos. Mas já era o pedido de socorro, Renato. Isso já era. Quer dizer, essa fuga da menina, que era. E olha, vai apurar, nós vamos ter a foto desse cara amanhã e a imagem do padrasto. Nós não temos aqui ainda hoje, tá? E depoimento dele também. Agora, pode ser que essas crianças sofressem ou sofriam até abuso sexual. É uma história... Isso aqui não acontece só em Aracaju, não. É alerta para São Paulo, para todos nós aqui. Que às vezes o perigo está dentro de casa. Essa mulher, ela não tem nem um pingo, claro. Não tinha juízo e agora muito menos ainda, porque ela teve um filho que morreu afogado, que a polícia agora vai começar a investigar para saber se não foi morto, porque o menino morreu afogado. Essas crianças não morreram afogadas. Não, pera um pouquinho só. Você está falando do primeiro. Do primeiro. O primeiro foi afogado. Esses não. Ela tem esses dois que eles mataram. Tem mais uma menina que está com a avó, porque o pai tirou e botou com a avó. E tem a criança especial. A criança especial.
Fazia tempos que não surgia um caso como esse para nós impressionante isso, E impressionante. aqui nós temos um radar. É o radar da sensibilidade. É o radar do pai, que eu sou um pai. A gente fica atento. A gente fica atento. Agora, amanhã fiquem ligados. Agora, mataram para viver no bem bom. Tá? Essa louca, dessa psicopata, dessa bandida, desse monstro. Essa imagem é daquele dia. Olha a imagem de transparência de uma mãe em que os 2 filhos tinham morrido. Essa aí, ó, essa é a transparência dela. Tá aí, ó. 3 crianças mortas, tá? E ainda foi pra televisão pra reclamar e pra chorar e pra dar... Depois, né? E depois, aí, ó, dá uma olhada. Depois, aí, ó. Tá batendo boca ali, ó. Sobe o som, ó. A polícia foi na sua casa ontem, você não se comprava lá, eu fui atrás 2 vezes, você não se comprava porque fugiu. Eu fugi. Porque fugiu. A sua mãe tá aí, de prova, todo mundo tá de prova. Todo mundo tá de prova. Tá bom. E agora chora. Depois, né? Quando as coisas começaram a apertar... Que choro é esse, Renato? Esse é um choro pra mim simulado. Sim. Simulado. Esse é um choro simulado porque não chorou nada. Começou a chorar, sabe por quê? Porque começou a ver que ela ia pra cadeia. Esse é o choro dela. E por que acabou? Porque é o seguinte, ela era coordenada por esse ex-presidiário, drogado, que os dois cheiravam juntos, compravam drogas e ficaram alucinados. E aí as crianças atrapalhavam, falaram, não, deixa que eu mato. E foi e mataram. Os dois mataram. E mataram. Aracaju, mas poderia ter sido aqui. E como o Renato falou, já aconteceu. Tem outros que já aconteceu e tem outros casos aqui. Tá. Hoje, inclusive, porque muita gente coloca um homem para dentro de casa sem saber quem ele é, de onde ele veio, como veio, e com filhos, com crianças novas dentro de casa, ou com adolescentes mesmo. E a maioria dos crimes sexuais ocorre em família. É isso aí. Com pessoas conhecidas do lado. Conselheiros, por favor, fiquem atentos. Quando vocês vêm, por favor, não façam só a notificação. Vão no fórum, reclamem, peçam, gritem por essas crianças. E para quem não sabe, o Conselho Tutelar, ele é eleito. E recebe o É uma eleição. É uma eleição e o conselheiro recebe o salário, bom salário, por sinal. Então, é um trabalho normal. Então, tem que ver, apurar, levantar, ter uma queixa, vá ver o que é direito, vai ver direitinho. Você concorda que é um trabalho de fiscalização? Completamente. Completamente. O trabalho do conselheiro, mas eu não tenho que investigar. Não tem não sim. Não sou pago para investigar. Não, pago sim. Tem sim. Porque poderiam estar vivas essas crianças. Claro, sem dúvida nenhuma. Se algum conselheiro tivesse batido na porta do promotor lá e ter tido a sensibilidade, é que eu falo, aquilo que você se prestar a ser, não importa você ser um porteiro, seja o melhor porteiro na sua execução, na sua atenção, na sua qualificação. Amanhã a gente volta com esse caso.